Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 36 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu tenho dito, obra fundamental para estudos, pesquisas, desenvolvimento e educação na área da mediunidade. Indo já direto ao ponto, né, dando continuidade, partindo de onde terminamos na aula passada, né, na aula de número 35, nós estamos no item 74 do capítulo 4, que se chama Teoria das Manifestações Físicas. O item 74, né, que na verdade é uma aula, né, do Espírito São Luís. O item 74 ele tem subitens, já vimos os subitens 1, 2, 3, 4, 5, e vamos agora ao subitem número 6. Foi dito que o fluido universal, ou a energia universal, dá uma assistida na aula passada, se você não assistiu, tá? É importante, essas aulas elas são sempre continuações e são desenvolvimentos das ideias debatidas na aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, para aqui agora, assiste a aula 35, depois você volta aqui para a aula 36. Então, fluido, né, que são energias, já comentamos isso na aula passada. Então, foi dito que o fluido universal, né, ou energia universal, é a fonte da vida. É ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido, né, ou energia, não anima senão a matéria. Isso é muito importante entender, né? O fluido cósmico universal, né, essa energia que permeia todo o universo, dele se extrai matéria, dele se extrai a essência primitiva da matéria. Os espíritos não são oriundos desse fluido cósmico universal, ou dessa energia cósmica universal. Assim, o Espírito São Luís está nos ensinando. Subitem 7. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar em uma espécie de estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Olha, é muito interessante essa questão aqui, ó, muito interessante, porque aqui, olha só, Kardec está perguntando que se o fluido universal, né, ó, vamos ler a questão de novo, ó, uma vez que é esse fluido, fluido cósmico universal, ou na nossa linguagem, essa energia cósmica universal, que compõe o perispírito. Então, Kardec está aqui afirmando que é essa energia que compõe o perispírito. Na verdade, nós já entendemos na escola moderna, vale a pena comentar isso, já comentamos em aulas predecessoras, mas é muito importante comentar já aqui de novo. O que Kardec entendia como perispírito, na verdade, é o duplo etéreo. O duplo etéreo, sim, é semimaterial. O perispírito é um campo de energia pertencente ao próprio espírito, portanto, não advém do fluido cósmico universal. Mas aqui precisamos entender que nessa fase Kardec entendia o perispírito como sendo esse corpo semimaterial, que lá depois, nas pesquisas com Hernani Guimarães, foi compreendido como sendo o duplo etéreo. Aí sim, o perispírito, como sendo um campo mórfico, ele molda um corpo chamado duplo etéreo, esse sim formado de matéria, né, de átomos e moléculas, assim como é formado o nosso corpo. O que vai causar diferença é a densidade, ou seja, a quantidade de matéria por volume, que é
a definição de densidade. Não vamos esquecer lá da física. Densidade é igual a massa sobre volume. Então é muito importante entender isso. Então aqui nesse subitem 7 é muito importante entender que Kardec está dizendo então que se essa energia, fluido, né, na linguagem dele, não seria uma espécie de estado de condensação, o que se aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Agora, o mais fascinante aqui, o mais interessantíssimo aqui, é já naquela época, né, meados de 1860 alguma coisa, olha só, Kardec já intuir que a matéria seria um estado de condensação do fluido. Isso é assombroso, isso é arrepiante, porque hoje nós sabemos, através da relatividade especial de Albert Einstein, que a matéria é a energia condensada. Matéria é energia condensada, mas isso só foi proposto, isso só foi posto como conhecido em 1905. Kardec desencarnou em 1869. Só em 1905 é que a teoria da relatividade especial veio a lume. Kardec já intuía isso. Que interessante, fascinante, assombroso até. Bom, e aí a resposta do espírito, né? Se o perispírito seria uma condensação da matéria. Até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Bom, a resposta do São Luís, e apropriada, muito apropriada à realidade da época, é que ele diz sim, até certo ponto. Observe que há ainda um quê de dúvida, e é muito natural, pois trata-se de um assunto, de uma mota, né, de um teor científico muito grande. E claro, o perispírito ainda estava sendo estudado, ainda estava sendo analisado, haja vista o que temos já descoberto até os dias de hoje, e as pesquisas não param, É muito importante entender isso, muito importante mesmo. É uma questão a ser estudada muito, esse subitem 7, tá? Bom, no item 8, subitem 8 da questão 74, né, do capítulo 4, da segunda parte, Kardec pergunta o seguinte: como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido, né? Haja vista que os espíritos movimentavam cadeiras, mesas e outros objetos, cestas, pranchetas e por aí vai. Então a resposta é: combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Temos duas energias combinantes aqui, e é claro, aqui é um fenômeno mediúnico. Nós temos aqui o trabalho de dois perispíritos. O perispírito do espírito, que quer provocar o efeito, e o perispírito do médium. Portanto, nós temos dois campos fluídicos, ou melhor ainda, dois campos energéticos. E aqui São Luís está nos dizendo que o espírito consegue movimentar um corpo sólido através da combinação desses dois campos, através da combinação dessas duas energias. E é interessante que, partindo para a física também, nós sabemos que toda energia ela gera força. Todo campo ele tem intrínseco a ele uma força. Teve energia, tem a possibilidade de força. O conceito clássico de energia, que vem lá da física, né, é a capacidade de realizar trabalho. E todo e qualquer trabalho é realizado através da aplicação de uma força. Se você anda de um local para outro, você precisa de força para se deslocar. Se você sobe uma escada, você precisa de força muscular para mover as pernas para subir a escada. Se você transporta um saco de lixo, né, do seu quintal até o local da coleta, você vai precisar de força muscular nos braços, força muscular nas pernas para se deslocar, ou seja,
O trabalho realizado advém da força, e a força ela é possibilitada pela energia. Muito interessante, muito interessante. Aplicação direta da física, não é? Bom, subitem 9 agora. Muito interessante agora, ó. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo solidificados? Olha, pergunta marota, né? Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo solidificados? Mas o espírito não tem braço, né, gente? Quem tem braço somos nós, que possuímos um corpo físico. O espírito não o tem. Mas vejamos a resposta de São Luís. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar, no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Esse laço que constitui o que chamais perispírito vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Aqui está claro, gente, aqui está claro, mas somente se você procurar entender o perispírito, e aqui tem outra pista para isso, Tem pessoas que não concordam, né? Aqueles ou aquelas que são mais ortodoxos, que dizem assim, não, mas Kardec afirmou que perispírito é um corpo fluídico. E na nova escola nós temos a percepção de que perispírito é um campo. E essas palavras de São Luís só atestam essa verdade. Olha, quando ele diz aqui, ó, em razão da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário. Ou seja, o espírito não pode levantar uma massa, levantar uma cadeira, ele propriamente dito, sem o seu intermediário, que quer dizer, sem o laço que o une à matéria, que é o perispírito. Só que faltou só a conclusão de que o perispírito faz parte do espírito. Esse laço que constitui o que chamais perispírito vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Ora, aí vem a utilidade maravilhosa do conceito de perispírito como sendo um campo. Vamos para a física de novo. Para o espírito erguer uma matéria, uma massa qualquer, seja uma mesa, seja uma cadeira, seja qualquer outro corpo sólido, ele precisa de uma força que supere a força peso. Toda massa, quando está submetida a um campo gravitacional, portanto, todo e qualquer objeto na Terra, ele está submetido ao campo gravitacional da Terra. Portanto, ele tem um peso. Peso é o produto da massa, o módulo, né? Porque peso é uma grandeza vetorial. Portanto, tem módulo, direção e sentido. É um vetor. Mas falando só no módulo, para não complicar aqui as coisas, né? O módulo do peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade local. Ora, para o espírito erguer uma massa, ele precisa impor uma força nessa massa, nesse objeto, que tenha o valor, que tenha a medida superior à medida do peso, só que em sentido contrário. Ora, agora fica fácil se nós compreendermos o perispírito como um campo, porque como nós já vimos anteriormente, lá na física, campos geram força. Então, vendo o perispírito como um campo, fica muito fácil entender por que o espírito consegue soerguer algo
Porque o campo perispirítico, digamos assim, ele gera uma força, e essa força pode sim, dependendo da intensidade, superar a força-peso do objeto que deseja-se ser deslocado, e assim acontece. Muito interessante. Observe que o Espírito São Luís, ele termina assim: creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Observe que o assunto não é simplista, observe que o próprio Espírito está sendo comedido, porque ele sabe, trata-se de um assunto do campo da ciência. Do campo da ciência. Tem uma nota aqui do Allan Kardec, não é? Chamamos a atenção para esta primeira frase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Realmente, São Luís começa se expressando assim. O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta, e faz alusão a nosso pensamento, que esperava com efeito uma outra resposta, quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o espírito faz mover a mesa. Tá vendo? Tá vendo como o próprio São Luís já sabia que essa ideia que estava sendo conduzida sobre perispírito era uma ideia ainda incompleta, uma ideia que não estava muito precisa? Perceberam isso? Como é fascinante? Interessantíssimo, interessantíssimo mesmo, mesmo. Bom, aí vamos ao subitem 10 agora. Os espíritos que chama em sua ajuda lhe são inferiores, estão sob suas ordens. Lembram que na questão anterior que o espírito lembra que quando um espírito não consegue erguer, às vezes, um objeto, ele pode pedir a ajuda de outros espíritos, né? Para que possa ser realizada, digamos assim, uma soma vetorial. Lembra da ciência também? Uma soma vetorial. E essa soma vetorial, claro, como o nome já diz, é soma, vai somar as forças e aí chegar numa força que possa ser capaz de soerguer ou mover o objeto. Então, daí a pergunta do Kardec. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhe são inferiores, estão sob suas ordens? A resposta: iguais, quase sempre. Frequentemente vêm por si mesmos. Claro, são espíritos afins, espíritos que estão engajados no mesmo objetivo, né? Na mesma proposta. Né? São espíritos afins, com certeza. 11ª, aí vamos encerrar na 11ª, no 11º subitem, né, da questão 74. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? Todos os espíritos conseguem? Olha a resposta de São Luís. Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Enfim, né? Para ele, para o São Luís, né, os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a sua influência material. Bom, eu tenho cá minhas dúvidas. Né? Será? Ora, um espírito superior, ele não tem conhecimento suficiente acerca da matéria a ponto de saber ele manipular essas energias? E o perispírito sendo constituído de um campo, ou melhor dizendo, o perispírito sendo um campo de força, o espírito superior não poderia manipular essa força? Aqui eu acho que São Luís está fazendo uma relação entre perfeição espiritual e o uso de uma capacidade inerente a campos de forças. Será que isso tem a ver com qualidade moral do espírito ou perfeição do espírito? Bom, aqui é uma questão muito interessante para se refletir, para se debater. Eu pessoalmente tenho uma dificuldade em entender o que São Luís quis dizer. Sabe? Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores. E ele usa a palavra sempre, né? Que é uma palavra
perigosa de se usar, deve-se utilizar a palavra sempre, nunca. São duas palavras que precisa ter uma cautela enorme, enorme ao se utilizá-la. Bom, mas fica aqui, como eu falei, tem muito que se estudar, muito que se refletir, muito que pesquisar. Vamos ver, vamos continuar mais à frente, né? O que é que São Luís vai continuar a nos dizer. Só estamos aqui iniciando aqui os estudos acerca do que ele, o Espírito São Luís, nos orienta acerca dessa questão. Mas e você, o que você acha? Você está estudando acerca dessas coisas, estudando acerca desses fenômenos? Põe aí o seu comentário, se assim você desejar. Por hoje vamos parar por aqui, não é? Vamos encerrar o nosso estudo de hoje. E eu desejo a vocês tudo de bom, muita paz, muitos estudos, né? Eu desejo muitos estudos para todos nós, estudos esses que nos façam melhorar como pessoas e melhorar para o próximo também. Esse é o propósito, é o porquê de estudarmos, tá bom? Bom, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.